Fala, seus otakus, beleza? O John Edmonds aqui, vamos falar a respeito do capítulo 1101, tá certo? Do mangá, né? Então nós começamos aqui o capítulo com o Kuma stalkeando o Luffy, é isso mesmo, né? Ele tá ali só de olho no Luffy, Vamos falar aqui a respeito do Dragon primeiro, né? Enquanto ele tá ali olhando o Luffy, ele lembra do Dragon, de uma conversa que ele teve com o Dragon, né, e tal, eles falando ali. E aí ele, né, descobriu que o Luffy é o filho do Dragon. E o Dragon, né, não quis falar nada a respeito, nunca quis comentar nada a respeito com ninguém, porque isso poderia ser uma forma de chantageá-lo, né? O governo mundial poderia pegar o Luffy como refém e aí, né, tentar matar o Dragon, né? Ou pelo menos aprisioná-lo, né? Então, usando o Luffy como uma forma, né, de chantageá-lo, né? Ou até mesmo colocando a vida do Luffy em perigo também, né? Isso poderia acontecer, né? Então, assim, uma forma de tentar desestabilizar o Dragon, né, seria de repente acabar com o Luffy, né? Então, assim, ele realmente manteve isso aí da forma mais sigilosa possível, né? Inclusive, a gente lembra lá em Impel Down, né, quando o Ivankov descobre que o Luffy é filho do Dragon, né? Então, o Ivankov tem um susto, mas aos poucos ele vai ligando os pontos, né, e vai entendendo, a ficha vai caindo, né? Então ele vê realmente tem alguma ligação, né? E aí o Kuma, né, ele já tinha percebido isso antes, né? E aí ele já sabia que o Luffy era filho do Dragon, e aí foi lá dar uma olhada no Luffy, né? Foi dar uma stalkeada lá nele. E aí também, né, a gente entende, agora eu não entendi uma coisa, né, que ficou meio ali dúbio, né? A gente tem ali o Kuma, que foi lá pro reino de Goa, né, ver o Luffy, porém a Marinha, né, falou com ele, e aí ele, né, falou, não, já tô aqui. Ou seja, ele já tinha ido para lá, né? Não foi uma ordem da Marinha, ele já estava querendo ir para lá. Agora, o que ele foi ver lá Por que ele foi ver o Luffy? Qual a razão dele, né? Eu penso em duas possibilidades. Pelo Luffy ser sucessor do Dragon, né? De repente ele tava ali querendo ver, e aí, como é que é esse moleque aí, né? Será que ele é promissor? Será que ele vai ter futuro? Será que ele vai ser, né, um próximo líder dos revolucionários, né? Então, poxa, eu quero que a Bonnie esteja perto dele, né? Pode ser uma possibilidade, né, que ele queria dar uma conferida lá. Ou, né, como a gente já viu lá no final do capítulo, né, a Bonnie perguntando pro pai dela e tal, como é que era a aparência do Nika, e disse que ele parecia emborrachado, né? Então, provavelmente ele já estava por dentro, né? O governo mundial, vamos lá, governo mundial, eles perceberam que o Shanks não estava mais com a Gomu Gomu, né? Provavelmente levou bastante tempo para perceber isso, né? Não é algo fácil assim de você descobrir, até porque, né? Como é que você vai saber? A única forma de saber é se alguém tivesse comido a fruta. Ninguém comeu a fruta, né? Aparentemente, porque o Luffy estava lá escondido, né? Então, assim, ninguém da tripulação do Shanks comeu a fruta. Então, como é que o governo mundial iria saber, né? Então, assim, era uma informação difícil, né? Então, assim, provavelmente o governo mundial ficou pensando que alguém comeu a fruta e eles estavam escondendo essa pessoa dentro do navio, né? Mas aí quando descobriram que ninguém comeu no navio a fruta, então eles falaram, bom, vamos refazer os passos do Ruivo aqui, né? E nessa de refazer os passos, mandaram o Kuma para lá, né? Sem saber que o Kuma, na verdade, talvez até sabia, né? Então, assim, é provável que o Kuma já soubesse, né, que o governo está atrás da Gomu Gomu, né, e Gomu Gomu de borracha, Nika de borracha, você está entendendo? Vai associando aí, pô, o Luffy é de borracha. Então, é bem provável que o filho do Dragon, né, o filho de um revolucionário, né, seja o Nika, né? Então, assim, ele provavelmente foi lá nessa esperança, tá certo? E aí temos um detalhe aqui muito importante, gente. Hoje eu tô com as minhas anotações aqui, como é do mangá, eu consigo escrever bonitinho, né? Mas agora quando é do anime, né, eu escrevo tudo na pressa, tudo engarranchado. O Luffy,
o Luffy, né, coisa que eu já falei no outro vídeo aqui a respeito da marinha, tá certo? Eu falei que marinheiros não podem usar hack, e lá nesse vídeo, depois dá uma olhada aí, eu vou ver se eu deixo no card aqui, se eu não deixar, vocês acessam o canal aí e procuram o vídeo. Né, marinheiros não podem usar hack, a foto lá é o do Garp na capa. Aí eu falo lá a respeito de que o Luffy ele já usava hack já há muito tempo, intuitivamente, né? Ele não tinha consciência de que usava hack, né? Inclusive temos lá aquela passagem lá do Barba Negra, né? Lá em Impel Down que fala que o hack do Luffy cresceu, né? Ele ficou mais forte, mais potente, né? Então o Luffy estava usando sim o hack, né? E aqui é algo que já bota um concreto por cima, né, já asfaltou o assunto. Né, o Luffy estava usando hack, ele pressentiu, né, tem ali um desvio da atenção, né, que o Dendemushi faz aí você pensa que o Luffy olhou por conta do Dendemushi, mas pela fala do Luffy a gente vê claramente que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, assim, foi hack mesmo. O hack de observação do Luffy, ele intuitivamente estava usando, ele sentiu a presença do Kuma, né? Mas o faz a gente pensar que ele, né, ele olhou por conta do Dendemushi, mas não foi isso, tá certo? Então vamos lá, a gente tem aqui uma passagem ali, né? O Kuma ajudando os revolucionários, né? Então, assim, isso deixou um negócio meio estranho, porque parecia, né, que o Kuma era mais forte até que o Dragon, né? Que, pô, eles estavam perdendo. O Dragon estava lá lutando junto com o Sabo. Eles estavam perdendo, o Kuma chegou e ajudou. Bom, talvez não seja bem isso, gente, né? Possivelmente seja só um grupo dos revolucionários, né? Não o grupo inteiro, não os revolucionários inteiros. Talvez o Dragon nem estivesse no meio desse grupo. O grupo estava perdendo, né? Eles falam, nós estávamos perdendo. É igual quando você fala do seu time, né? Nosso time ganhou, nosso time perdeu. Mas você estava lá jogando? Você não estava. Então, o grupo que estava lá perdendo, né? Possivelmente, às vezes, um grupo liderado, né, por pessoas menores ali, né? Às vezes, uma nação onde tem um grupo pequeno, né? De pessoas que talvez estivessem ainda começando, né? Pouca experiência, aí o Kuma foi lá ajudar aquele grupo, né? Porém, a cena, né, é o Sabo falando que ele nos ajudou, porque eles fazem parte dos revolucionários, né? Mas não significa que o Dragon e o Sabo estivessem participando da luta e eles estivessem perdendo, e aí chega o Kuma, né? Que a impressão que fica é que o Kuma é muito mais poderoso que os outros dois, né? E assim, em questão de nível de poder, a gente não sabe, não tem nem como saber quem é mais poderoso, né? Então, assim, só para não gerar esse tipo de confusão, decidi deixar esse comentário aqui, né? E aí nós temos aqui sobre a habilidade da Bonnie, né? Que eu gostaria de falar a respeito, né? A gente já tem ali, primeiro ponto ali onde a Bonnie tá com uma estrutura física semelhante de um gigante, né, coisa que a gente não tinha visto até agora. A gente só viu ela, né, evoluir a idade dela e retroceder, né, então assim, mantendo a mesma estrutura corporal, né, e aí agora a gente vê algo diferente, ela transformando a sua estrutura corporal, né, que é muito diferente do que vimos até agora. E aí fica essa questão, será que o poder dela é da Tush ou Tush? Ixi, confundi aqui. Agora eu tô confuso. Tush no Mi, né, gente? Eu acho que é isso. Será que é o poder da Tush no Mi? Porque será que é o poder da idade mesmo, de controlar a idade? Porque eu tô achando que não é bem isso aí, não. Então, pode ser que tenha alguma coisa por trás aí, semelhante a Gomu Gomu, né, que depois a gente descobriu que era Hito no Mi, modelo Nika, né? Então, assim, tem um lance aí. E outra coisa, né, que eu já falei aqui em outro vídeo, essa habilidade da Bonnie, né, ela é uma habilidade inerente da Bonnie. Eu não acho que tenha sido fruta.
Em momento algum foi mostrado isso, ela comendo uma fruta. E geralmente o Oda traz às vezes até informação demais, né? Uma informação às vezes meio repetida, coisa que a gente já entendeu. E ali ele simplesmente atropelou, passou por cima. Por quê? Porque ele realmente quer trazer um plot twist aí, né? E aí ele passou por cima para fazer com que a gente pense que ela comeu. Mas observe a cena ali, né? Onde a gente tem aquele cara lá tá conferindo o catálogo das Akumas no Mi, e ele tá ali, ele pergunta, tem uma exclamação e uma interrogação, né? Ele tush tush no Mi, né? Tipo, ele tá na dúvida, né? E aí ele pergunta, onde você o quê? Né? Então assim, teria que dar uma olhada no japonês, no original japonês. Mas se eu der uma olhada, eu não vou entender merda nenhuma, então também não vai fazer diferença. Mas, né, como é que é a estrutura lá? Será que a forma como foi estruturada a frase dá pra gente abrir de outras formas? Porque assim, onde você o quê? Onde você comeu essa fruta é uma possibilidade. Mas também pode ser onde você ouviu falar da Toshi Toshi no Mi. Onde você viu que a fruta dela é a Toshi Toshi no Mi, entendeu? E aí depois fica falando a respeito de habilidade da Bonnie, né? Então, nem a questão de fruta não é mais falado, né? Então, assim, aqui, né, quando eles falam ali a respeito de esconder a habilidade da Bonnie, né? Aí eles já não utilizam mais essa questão da fruta, eles utilizam a questão da habilidade. E aí, assim, é por isso que eu acho, né, que é uma habilidade inerente. E aí, de onde é que eu tirei essa ideia? Possivelmente, né, a doença da Bonnie foi aquilo que gerou, né, trouxe uma modificação genética nela, e aí o desejo dela de ter uma habilidade fez com que ela fosse capaz de despertar essa habilidade em si. Entendeu? Então, provavelmente as habilidades elas surgiram quando, né, a humanidade passou por uma epidemia muito grande, tá certo? Isso aí quase erradicou a humanidade. E aí foi quando começou a surgir as habilidades, tá certo? Então essa aí é a minha teoria, né? Tem a teoria também do Evandro, do canal Mangaque, né, que ele fala que provavelmente o desejo da Bonnie em ter aquela habilidade fez com que a fruta renascesse próximo dela, né? Então a fruta renasceu perto dela porque ela desejou aquilo, né? Então eles entraram em uma sincronia, tá certo? Então tem essas duas possibilidades. Ao meu ver, as duas possibilidades têm bastante peso. Lembrando que o Oda falou no SBS que a fruta da Bonnie é a Toshi Toshi no Mi. Mas a gente não sabe ao certo, porque assim, a SBS, o Oda fala qualquer coisa. Ele fala que, por exemplo, a Goro Goro no Mi, né, poderia ser dado a Nami. Né? Não significa que vai ser dado, né? Mas ele disse que poderia ser. Né? Ele encaixaria bem com a Nami. Né? Se o restante dos Mugiaras recebesse uma fruta, a Goro Goro no Mi seria da Nami, né? Então, assim, não significa que a Nami vai receber essa fruta. Então, assim, alguém pergunta alguma coisa pro Oda, o Oda vai responder ali, né? Não significa que ele vai canonizar isso, né? E possivelmente também, às vezes ele não quer trazer esse spoiler, né? De que é uma habilidade inerente. E outra coisa, lembrando que nós estamos no arco de Egghead, onde o Vegapunk já começou a trazer explicações a respeito da origem das Akumas no Mi. Então, ele está colocando propositalmente essa cena, onde a gente vê ali uma habilidade inerente nascendo, para poder explicar a respeito das origens das Akumas no Mi, tá certo? Então, pode ser uma possibilidade, ok? E aí, nós temos, para terminar aqui o vídeo, nós temos Distortion Future, né, que é a habilidade, o golpe que a Bonnie usou contra a Alpha. Nossa, quase esqueci o nome dela aqui. Da Alpha. Né, ela... O que eu imagino desse... Vamos direto ao ponto aqui. O que eu imagino desse golpe? Vamos lá, eu tenho duas teorias aqui, gente. Uma,
existem várias linhas, né, de universo, né, percorrendo paralelamente, e a Bonnie ela é capaz de acessar cada uma dessas linhas, né, cada um desses multiversos, tá certo? Já que temos aí muito essa ideia aí do Homem-Aranha e tal, da Marvel, que trabalhou muito bem isso, do multiverso, então vamos seguir aí essa ideia do multiverso. Temos o multiverso aqui, ó, várias realidades caminhando em paralelo, e aí a Bonnie, ela consegue acessar essas realidades paralelas aqui, ok? De forma, né, a transformar ela conforme a outra realidade. Então essa seria uma possibilidade. Ou, né, conforme o nome diz, Distortion Future, né, então assim, o futuro distorcido, possivelmente ela consegue distorcer como se ela estivesse colocando uma lente na frente que distorce as coisas da forma como ela deseja, ou talvez ela consiga fazer o link do corpo dela presente com o futuro, né? E aí ela pode estar se conectando às vezes até ao corpo de uma outra pessoa, que no caso seria o Luffy, né? Então ela se conectou com o corpo do Luffy, adotando, né, a estrutura física do Luffy ali pro seu braço, né? E aí, de repente, né, a gente pode ter uma gama muito grande de possibilidades. O que a gente tem que analisar é o seguinte: eu acho que a Bonnie ela só pode alterar o seu próprio corpo. Ela não pode, por exemplo, copiar um poder de uma fruta, que seria, por exemplo, a Mera Mera no Mi do Ace, né? Ela não pode gerar fogo, lançar fogo, né? Ela não pode imitar a Gura Gura no Mi do Barba Branca e criar terremotos, ok? Então, creio que ela não é capaz de colocar para fora esse poder. A única coisa é que ela faz com que o seu corpo seja distorcido, né? Então ela só é capaz de moldar o seu próprio corpo, né? Então dessa forma ela só teria a capacidade de modificar o seu corpo sem lançar poderes, tá certo? Então ela não vai copiar completamente a Akuma no Mi, ok? Ela não vai conseguir copiar habilidades de outras pessoas, né? Então essa é a minha teoria por enquanto, né? A gente ainda tem muito pouca informação, né? Precisa de muito mais informação para a gente começar a entender melhor os poderes da Bonnie, mas por enquanto essa é a minha teoria pessoal, tá certo? Então é isso aí, não esquece de dar like, curta, compartilha e se inscreve no canal, beleza? É isso aí, até mais, falou!